Olá, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda na nossa primeira aula. Hoje falaremos um pouco sobre responsabilidade civil. E antes da gente começar a falar, eu gostaria que você curtisse aqui, compartilhasse esse vídeo que está no YouTube e para que ele chegue a mais pessoas. Quando a gente fala sobre direito administrativo, isso é um fato muito importante e algo que precisa ser dito. Muitos professores, eles começam a falar, olha, os conceitos de direito administrativo não se misturam com conceitos de direito civil. E por aí em diante. Só que a grande questão é a seguinte, não adianta nada eu falar com você hoje sobre responsabilidade civil do Estado sem antes pincelar um pouco sobre a responsabilidade civil do próprio Código Civil. Por quê? A regra da responsabilidade civil é a responsabilidade civil subjetiva. Então, a primeira coisa que a gente vai quebrar aqui são esses desencontros de que as matérias elas se encontram. Porque para eu falar algo, eu preciso entender um pouco sobre um outro termo. E quando você tiver na sua vida prática, para além do estudo, seja advogando, seja no concurso, seja onde você estiver, você vai ver o quão isso é importante. Então não adianta, é ótimo você ser especialista em algo, é ótimo você falar muito sobre direito administrativo, constitucional, penal e etc. Mas se você não entender o que é lucro cessante, dano moral e etc., de nada vai adiantar na sua vida. Ok? Então vamos combinar assim. Pamela, você está falando muito sobre direito civil. O que eu posso fazer? Né? A aula é minha também. Então eu vou falar para que você entenda. Beleza? Então vamos lá. Para falar sobre responsabilidade civil, eu preciso falar sobre a regra. A regra no direito brasileiro é sobre a responsabilidade subjetiva. O que isso significa? Vamos lembrar lá um pouquinho de alguns conceitos. Por exemplo, quando eu falo sobre conduta, eu estou falando sobre imputabilidade, eu estou falando sobre voluntariedade. Quando eu falo sobre danos, olha o próximo. Eu estou falando sobre danos materiais, morais, lucro cessante e perda de uma chance. Lembrando, adianta eu ficar só falando de direito administrativo? Quando eu vou falar sobre responsabilidade civil do Estado, eu preciso mencionar sobre isso. Quando eu falo sobre nexo de causalidade, eu estou fazendo uma ligação entre aquela minha conduta e o resultado obtido. E quando eu falo sobre culpa lato sensu no direito civil, se liga, eu estou falando no direito civil. Eu estou falando também sobre dolo ou culpa, que no direito administrativo o entendimento é diferente. Perfeito? Então vamos repisar. Eu estou falando sobre conduta, dano, nexo de causalidade e culpa lato sensu, que eu posso falar sobre dolo ou culpa. Quando eu falo sobre responsabilidade civil, no Código Civil, eu estou falando também sobre prescrição. A prescrição do Código Civil da parte geral, de 10 anos. Prescrição essa, que também o STJ, o STF, já decidiram que se aplica a alguns contratos, como, por exemplo, o contrato de fornecimento de água, e a extracontratual, que é de 3 anos ou aquiliana. Entendido? Falamos um pouquinho sobre direito civil, e aí depois você vai ler o que é lucro cessante, o que é dano moral, quantificação de dano moral, mas eu acho que é importante a gente conceituar. E quando eu falo sobre responsabilidade civil no Código Civil, é imprescindível que eu cite o artigo 927. É imprescindível que eu cite o artigo 187, que eu falo dos atos lícitos e ilícitos. É imprescindível que eu falo sobre abuso do direito. Porque, na verdade, quando a pessoa está, não vou dizer praticando, né? Mas abusando do seu direito, na verdade, ela está cometendo um ato lícito. Mas quando ela comete esse ato lícito, ela acaba excedendo os seus limites e prejudicando um terceiro. Por isso que fala abuso do direito. Imagine aquela pessoa que pode construir um prédio do jeito que ela quiser. Ela pode construir 15 andares do prédio. Esse exemplo é típico, tá? Mas aí ela tem uma desavença com o vizinho. Se ela construir mais andares da casa dela, ela vai lá e vai fazer o quê? Vai prejudicar a piscina do vizinho.
Ela está abusando do direito, porque o vizinho construiu aquilo, pensando naquilo, e etc. Mas eu não sou civilista e não estou aqui para falar sobre direito civil. Então, se você é professor de direito civil, por favor, tem todo o direito de vir aqui e me corrigir. Então, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada pela jurisprudência do STF, do STJ, pela jurisprudência do TJ Rio e de diversos outros tribunais. O que diz o artigo 37, parágrafo caput e o 6º, mais expressivamente o 6º? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes necessariamente causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo e no caso de culpa. Um defeito que a gente tem, e eu tenho também, é que muitas das vezes a gente vai ler a doutrina, a gente vai ler a jurisprudência, enunciado, e não abre a própria lei. Quando a gente fala de estudar a própria lei, ainda mais o concurseiro, ele acha extremamente maçante. E aí tem aquele que estuda a lei lendo o livro, então ele lê o artigo no livro, ele vai ler a lei, tem aquele que lê a lei estudando por questões, e tem aquele que lê a lei seca, a lei fria. Não importa a forma que você vai ler a lei, mas eu, enquanto estudante de direito, eu tinha muita dificuldade para ler a lei, então eu te convido a ler a lei. Leia a bendita da lei, entenda o sistema, entenda o sentido teleológico da lei, faça uma interpretação sistemática da lei. Quando eu volto para falar, quando eu estou aqui tentando te convencer que para você entender um pouco sobre teoria do risco administrativo, você precisa entender sobre sobre a responsabilidade subjetiva no Código Civil, é para a gente começar quebrando essas ideias de que um assunto não conversa com o outro. Sim, um assunto conversa com o outro. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre a responsabilidade civil do Estado, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, eu estou falando o quê? Que o Estado, ele responde independentemente de dolo ou culpa. Se lembra lá atrás, quando eu estava falando com você, há 2 minutos atrás, na verdade, sobre conduta, dano, nexo de causalidade, quando eu falei sobre dolo ou culpa lá no final, a culpa estrito sensu, quando eu falei sobre esse último tópico no final, eu falei, olha, isso não se aplica na responsabilidade, na teoria do risco administrativo. Por quê? O Estado, ele responde por seus atos, sejam eles lícitos e ilícitos, sejam eles dolosos ou culposos. O dolo e a culpa, ele vai ser apurado, na verdade, em uma ação de regresso. E o que é uma ação de regresso? A gente vai ver lá na frente. E se você parar para pensar, quando a gente lê o artigo 37, parágrafo 6º, em nenhum momento o legislador fala sobre responsabilidade objetiva. Se entende jurisprudencialmente que a gente está falando sobre uma responsabilidade objetiva, mas em nenhum momento o legislador ele fala. Mas isso é um entendimento jurisprudencial e é importante você saber disso, muito embora isso não seja hoje um tema que vai gerar grandes discussões ou que você vai pontuar em alguma prova por conta disso. Do ponto de vista histórico, a Constituição de 43 já previa o risco administrativo, a teoria do risco administrativo, mas foi a Constituição de 88 que incluiu as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. E quem são essas pessoas prestadoras de serviços públicos? Vamos imaginar que o poder público tenha concedido a exploração de água, de luz, de transporte. Todas essas pessoas prestam serviços públicos. Logo, quando elas prestam serviços públicos, elas respondem objetivamente, desde a inclusão, desde a Constituição de 88. Lembrando ainda que o prazo prescricional que eu acabei de falar no direito civil, ele é diferente no direito administrativo. Mas antes, é imprescindível que eu fale a seguinte coisa. Quando a gente fala sobre teoria do risco administrativo, o que eu estou querendo dizer? Que
o Estado, ele responde independente de qualquer coisa, seja o ato lícito, ilícito, desde que tenha conduta, dano e nexo de causalidade. Certo? Repetindo, conduta, dano, nexo de causalidade, por atos lícitos e por atos ilícitos. O Estado só não responderá quando ele provar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro. Pamela, o Estado vai responder quando a culpa for concorrente da vítima? Vai. A única questão é que ele vai ter a indenização minorada por culpa concorrente da vítima, mas já ser possível e ele vai responder. Outra coisa que é importante, toda hora eu tô falando, eu vou falar sobre a prescrição, eu nunca falo. A prescrição contra a fazenda pública é de 5 anos, com base no decreto 20.910 e 32. Essa aí tem uma colinha, eu copiei aqui da minha colinha, não vou mentir, tá? Não vou. E a de 3 anos é aquela com base na regra do Código Civil para extracontatual, se lembra? Então, na Fazenda Pública eu aplico o decreto 20.910 de 32. Isso é entendimento firmado pelo STJ no RESP, que quando eu fizer o material vai estar lá, porque eu não vou citar o RESP aqui de cor, até porque eu também não me lembro de cabeça. Outra coisa que é muito importante, agora literalmente vocês viram que eu olhei para a minha cola, mas tudo bem, ninguém é perfeito, eu também não estou aqui para provar a perfeição. Quando a gente fala sobre termo inicial para o ajuizamento da ação e quando eu começo a contar esse prazo para prescrição, de acordo também com o STJ, ele começa a correr desde que constatada a lesão e os seus efeitos. Então, vamos imaginar, essa semana eu estava estudando um processo que a pessoa somente descobriu agora, neste exato momento, em 2023, que a retificação dela com o registro, com a verbação da paternidade, não havia sido lavrado e registrado devidamente no livro do cartório. E aí, quando ele foi pedir uma segunda via da certidão de nascimento, ele verificou que lá não constava o nome do pai, quando ele já tinha feito um pedido. Então, o cartório emitiu uma certidão, mas não registrou. E aí estava se debatendo sobre o prazo prescricional disso e quando que seria o prazo prescricional disso. E foi entendido que o prazo prescricional começou a contar quando ele teve conhecimento do dano, quando ele foi pedir a segunda via. Então, quando eu falo sobre regra, toda regra tem a sua exceção. E na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas exceções. E a gente também vai estudar um pouquinho sobre a jurisprudência do STF, do STJ. Eu prometi a vocês que ia falar sobre responsabilidade civil nos concursos públicos, daquele precedente, daquela prova lá do Paraná, em que as pessoas estavam lá e às 5 horas da manhã publicaram um aviso suspendendo a prova, dentre outros que aconteceram também durante esta semana. Então, o Tribunal do Paraná teve alguns entendimentos e surgiram alguns precedentes, porque quando a gente fala, gente, do tribunal, não é um precedente é um negócio que vem do STJ, que vem do STF, e etc, etc. Partindo disso, tendo certeza que você entendeu sobre teoria subjetiva, tendo certeza que você entendeu sobre a teoria objetiva, a teoria do risco administrativo. Quando na teoria do risco administrativo eu falo que a responsabilidade será objetiva, e eu te peço perdão, porque se em algum momento eu falei aqui da teoria objetiva, eu estava errada, o certo é a teoria do risco administrativo, certo? E aplicava a teoria objetiva, que o Estado responde independentemente de dolo ou culpa. Lembrando, na teoria subjetiva é preciso haver culpa, e de regra ela se aplica ao Código Civil. Certo? Há alguns casos que eu vou aplicar a teoria subjetiva nos casos de omissão genérica, mas isso é lá na frente. E eu sei que você está com isso na sua cabeça, fervilhando. Ok? Então, teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva. Então, vamos lá. Ajustado isso. Agora eu vou falar sobre a teoria da dupla garantia. Quando o Estado ele comete
algum dano, ou quando há alguma responsabilização do Estado, em geral isso acontece por meio de um preposto. É um agente que atropelou alguém, é alguém que deu um parecer que não deveria dar, algo aconteceu. O Estado não se move, não estamos falando de um software, não estamos falando de um computador, estamos falando sobre um ser humano. E esse ser humano, de acordo com o entendimento do STF, do STJ, entendimento simulado, pacificado, só falta ser colado na parede, de acordo com esse entendimento, o particular, ou seja, o preposto, não deve ser incluído no polo passivo dessa ação. Então é muito comum, às vezes o advogado, olha só, eu vou colocar todo mundo, coloca João, Maria, o Estado, o município, a União. O que você vai ganhar muitas das vezes, ainda mais se tu colocar a União, você vai ganhar uma extinção sem resolução do mérito por conta da competência, porque aquilo dali às vezes não era para estar ali, mas você quer responsabilizar todo mundo. E aí você, na ganância de que eu vou jogar para todos os lados, é melhor jogar para todos os lados do que perder, dá um boom absurdo. Então, é interessante que você entenda. Vou te dar um exemplo clássico sobre esse assunto. Semana passada, eu peguei um processo em que estava se discutindo a responsabilidade da Caixa Econômica em caso de vício da construção, por exemplo. Por que você está falando, Pamela, sobre isso? Porque ele queria responsabilizar civilmente a Caixa Econômica. E aí ele ajuizou a ação aonde? Na Justiça Federal. Chegou lá a Justiça Federal e falou, olha, o seguinte, olha, meus caros, neste caso, a Caixa funciona apenas como um agente financiador, ela não tem responsabilidade por cupiligendo, por ter escolhido mal a pessoa com quem ela iria financiar, com estrutura, etc, etc. E aí o que aconteceu? O processo foi extinto na Justiça Federal, em razão da ilegitimidade da CEF, extinto sem resolução do mérito, e o juiz não apreciou a matéria, em face da construtora, que também estava no polo passivo, porque ele entendeu que aquela matéria não deveria ser tratada na Justiça Federal, porque não era de competência da Justiça Federal. Extinguiu o processo, e aí a parte teve que entrar com outro processo na Justiça Estadual. E aqui estou eu contando essa história para vocês. Logo, esteja atento à responsabilidade. Esteja atento à competência. Não queira sair colocando todo mundo. Entenda. Se você desse um básico Google ali no Juiz Brasil, você iria entender. Que os tribunais entendem que a União não tinha interesse, ou que a Caixa Econômica não tinha interesse naquela demanda. E que para discutir vício na construção, você tinha que discutir com a construtora. Se você concorda ou não, isso é uma outra história, mas eu estou falando sobre prática. Vai estudar, vai entender, dá uma buscada na jurisprudência, lê a lei, lê a jurisprudência, não quebra a mão, não quebra o olho. Seja advogando, seja estudando para concurso, para OAB, seja você como parte, quando vai encontrar um advogado, você também tem que fazer seu trabalho. Agora, voltando aqui para a nossa aula. Quando eu falo sobre a teoria da dupla garantia, eu estou falando basicamente tem palavra que hoje não quer sair. Da obrigatoriedade da inclusão do agente causador, seja funcionário estatal ou empregado público, etc., no polo passivo. Essa obrigatoriedade, ela não existe. E se você está fazendo uma prova, você necessariamente precisa citar a teoria da dupla garantia, para você não passar vergonha. E explicar o que é a teoria da dupla garantia. Então, vamos lá. Seguindo esse caminho, gente, voltando para falar sobre direito civil. Nossa, será que a aula é realmente de direito administrativo? Sim, porque não adianta eu ficar utilizando termos técnicos, se você não vai entender. Quando eu falo, por exemplo, voltando de novo para direito administrativo, sobre teoria da dupla garantia, o Estado, ele pode entrar com uma ação de regresso em face desse particular, em face desse funcionário. Quando ele entrar com essa ação de regresso, neste caso e neste momento, eu posso averiguar sobre dolo ou culpa. Neste momento, eu posso falar sobre dolo ou culpa do agente público. Mas enquanto eu estou buscando a indenização, eu não tenho que entrar sobre dolo ou culpa. Mas quando o Estado for cobrar, o Estado tem que averiguar. Porque a responsabilidade dele é o quê?
subjetiva. Retornando, responsabilidade do Estado é objetiva com base na teoria do risco administrativo. A responsabilidade do Código Civil, ela é subjetiva. A responsabilidade do agente que vai receber ação de regresso, ou seja, quando o Estado processar, porque tem gente que nem sabe o que é ação de regresso, então às vezes você está olhando e fala assim, caramba, precisa dizer, precisa, vai por mim que precisa. Então, quando o Estado entrar com ação para reaver o dinheiro que ele despendeu naquela ação em face do particular, ele tem que apurar o dolo ou culpa, beleza? Quando a gente fala sobre atos ilícitos, gente, você pode imaginar vários na sua cabeça, tá? Pensa num ato ilícito de responsabilização do Estado, deixou um buraco aberto, o agente foi lá e atropelou uma criança se machucou numa escola, ou seja, o Estado não tomou seu devido dever objetivo de cuidado. Agora, quando eu penso sobre atos lícitos, o que vem na minha cabeça, por exemplo? Que pode caber que o Estado deve indenizar? Uma desapropriação, por exemplo. O que é desapropriação? É a aquisição originária da propriedade. Ponto número 1. Durante a desapropriação, e aí depois a gente vai estudar sobre desapropriação, mas você tem que se pagar um valor. Então, eu estou falando sobre atos lícitos. E você pode ter outros exemplos, ou você pode discordar dos meus exemplos. Mas quando você lembrar sobre atos ilícitos, você necessariamente tem que pensar e citar o 927, 187, dependendo da situação, 186. Você tem que citar exemplos. Isso tudo, gente, se dá com base no princípio da isonomia. Quando a gente fala sobre teoria do risco administrativo, lembra sobre a teoria do risco do próprio negócio. Por exemplo, qual é o negócio da empresa de transporte? O transporte. Dentro da empresa de ônibus é o transporte. Se um pneu fura durante o trajeto, essa empresa é responsável? Mas tinha um prego no meio do caminho, mas faz parte do negócio dela. Então, ela tem que ter a previsão de que o pneu vai furar. Quando eu trato sobre risco administrativo, eu estou falando sobre o risco da própria administração. A administração, quando ela tem lá uma grade enferrujada e que ela não cuidou daquela grade enferrujada, ela tem que ser responsabilizada. Porque de quem é a escola? A escola é dela. De quem é o agente que atropelou? É funcionário dela. Então, quando a gente fala, mas tadinho do Estado, ou não tenho pena do Estado, dependendo de qual ala você tá seguindo, a grande questão faz parte da própria essência do Estado. A gente está falando, gente, sobre uma isonomia, uma distribuição igualitária de ônus e uma distribuição igualitária de encargos também. Então, quando a gente fala sobre danos, responsabilidade, a gente está falando sobre danos anormais, sobre danos específicos, e aí você vai falar assim, Pamela, com base em que você está falando? Você vai abrir Maria Silva de Pietro, você vai abrir o professor que você quiser, e está lá. E vai ser mais claro, você vai conseguir entender ou não. Talvez com a minha aula um pouco mais simples, você consiga entender sobre o que eu estou querendo te dizer. Só para adiantar um pouquinho, na próxima aula a gente vai falar sobre teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? É aquela em que, em geral, ela é basicamente para direito ambiental. E quando ela ocorre? Dano nuclear, dano ambiental. Por exemplo, Brumadinho. Brumadinho explodiu. Rompeu a barragem de Brumadinho. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre um dano ambiental. E aí eu vou falar sobre a responsabilidade do Estado em várias esferas, seja ela subsidiária em caso de omissão, ou seja ela por qualquer outro motivo. Mas quando eu falo, por exemplo, sobre responsabilidade com base na teoria do risco integral, eu estou falando basicamente sobre dano ambiental. Por quê? Quais são os interesses envolvidos nisso? Parei para olhar, porque o meu gato ele passou pela minha luz. Só um adendo. Vamos lá. Quais são os riscos envolvidos nisso? O meio ambiente equilibrado, que é um direito fundamental, que é uma garantia fundamental. E que está previsto em várias convenções de direitos humanos. Eu estou falando sobre a saúde e qualidade de vida. Eu estou falando sobre um princípio de desenvolvimento sustentável. Eu estou falando sobre o princípio do poluidor pagador.
sobre o princípio do poluidor-recebedor, sobre todos os princípios de direito ambiental, mas eu não sou professora de direito ambiental. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque quando eu tenho um dano ambiental, eu não quero saber quem é o culpado, eu não quero saber se você tomou todos os devidos cuidados. Como a gente está falando sobre o dever de preservar as futuras e presentes gerações, é um dever muito intrínseco. Quando você causa uma degradação ambiental ao ponto de não voltar ao status quo, você literalmente está diminuindo a expectativa de vida de uma galera lá do futuro. E na próxima aula também, a gente vai falar um pouco sobre omissão estatal. Quando eu tenho uma omissão específica, quando eu tenho uma omissão genérica, por exemplo, a omissão genérica, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Lembrando que eu falei que a regra era objetiva, mas na omissão genérica a responsabilidade do Estado é subjetiva. E na omissão específica, a responsabilidade do Estado é objetiva, certo? E aí, na próxima, a gente vai discutir alguns exemplos, eu vou comentar com você algumas coisas sobre esses temas, então, deixe seu comentário aqui, seja bem-vindo, essa é a nossa primeira aula, espero te encontrar nas próximas, um beijo!